Olá pessoal, no vídeo de hoje nós trazemos duas questões de arrancar os cabelos, mas se você ficar com a gente até o final do vídeo, vai estar achando mamão com açúcar. Duvida? Então cola com a gente, deixa o seu like e se inscreve enquanto roda a vinheta. E aí galera, preparados aí para um blocozinho com dois desafios? Vamos lá? Se vocês se deparassem com uma questão desse tipo, o MMC entre o quíntuplo de um valor e a terça parte desse valor equivale ao décuplo do MDC entre A e B, sendo estes últimos o triplo de valores anteriormente primos entre si. Calcule o valor inicial. Assusta, né, galera? Assusta, mas vamos lá. Isso daí envolve uma série de conceitos teóricos, mas a gente vai trabalhar com calma e vocês vão ver que vocês conseguem destrinchar mesmo questões desse nível de dificuldade. Tá legal? Vamos deixar essa questão aqui até o final da resolução fácil de resolver. Aqui, lembrando que MMC é mínimo múltiplo comum, MDC, máximo divisor comum. Vamos lá? Preparados? Vamos juntos aí. Bem, aqui eu copiei novamente o enunciado para a gente ir trabalhando aos poucos, tá legal? Para a gente ir extraindo as informações do próprio enunciado. Um MMC entre o quíntuplo de um valor e a terça parte dele. Então eu estou falando ali do MMC entre dois valores. Um é o quíntuplo e o outro a terça parte, em cima de um valor de referência inicial. Equivale ao décuplo. Sabem o que é décuplo? Décuplo, dobro significa multiplicar por 2, triplo multiplicar por 3. Décuplo significa multiplicar por 10. Ao décuplo do MDC entre A e B. Mas ele bota uma ressalva aqui, ó. E sendo estes últimos, quem são estes últimos? A e B, o triplo tá, de valores anteriormente primos entre si. Ou seja, tanto A quanto B são o triplo de valores que anteriormente eram primos entre si. Agora vamos começar a destrinchar aí a resolução da questão para poder facilitar. Bem, Z e W, eu vou chamar aqui de Z e de W os valores iniciais, valores que são primos entre si. O que são valores primos entre si? São valores que não possuem divisor comum entre eles, à exceção do 1. Tá legal? Ok. Ou seja, eu posso também dizer que o MDC entre dois valores primos entre si é igual a 1. Seguindo. Eu posso chamar aqui o A de 3 vezes Z e o B de 3 vezes W. Por que isso? Olhem lá no enunciado. Eu digo que estes últimos são o triplo dos valores anteriormente primos entre si. Ou seja, os valores iniciais, que eram os valores anteriores que eram primos entre si, posso chamar de Z e de W. A e B vão ser exatamente o triplo desses valores. Então, posso dizer que A é igual ao triplo de Z e B é igual ao triplo de W. Tá legal? Só estou ordenando ali as informações. Seguindo, o MDC entre A e B vai valer 3. Ué, da onde isso, professor? Se a gente não tem nem ideia do valor de A e o valor de B. Vamos lá, observem aqui. Se Z e W são primos entre si, significa que o MDC entre eles vale 1. Se o A é o triplo de Z e B é o triplo de W, 3 passou a ser o fator comum ali. O MDC entre A e B passou a ser 3. Porque eu não sei qual é o valor de Z, nem sei qual é o valor de W, mas eu sei que não existia fatores comuns entre o Z e o W. Haja visto eles serem primos entre si. A partir do momento que eu multiplico 3, tanto pelo Z quanto pelo W, esse 3 passa a ser a minha única referência. Então, o MDC, o máximo divisor comum entre A e B, passa a ser 3, ok? Beleza. Seguindo, o MMC, lá no início eu falo do MMC entre o quíntuplo de um valor,
O que é quíntuplo de um valor? Se eu considerar que esse valor seja x, esse valor inicial seja o x, o quíntuplo de x vale o quê? 5x. E a terça parte dele quem? Desse valor inicial. Então, quanto vale a terça parte de um valor x? X dividido por 3, ok? Então, ele fala no MMC entre esses dois valores, o quíntuplo do valor inicial e a terça parte desse valor inicial. Ele diz que esse MMC equivale ao décuplo do MDC entre A e B. Opa, vamos lá. MDC entre A e B vale 3. Tá aqui. Décuplo de um valor significa multiplicar esse valor por 10. Está aqui 3 vezes 10 igual a 30. Então, já descobri aqui quem é o MMC entre esses dois valores daqui. Ok? Seguindo, eu posso dizer que 5x é múltiplo de x sobre 3, correto? Se eu multiplicar isso daqui, por exemplo, por 15, se eu multiplicar x sobre 3 por 15, eu vou chegar exatamente no 5x. Então, se um valor é múltiplo do outro, ou seja, o MMC entre dois valores aonde um é múltiplo do outro, vai ser exatamente esse valor daqui, esse valor que é múltiplo. Se o 5x é múltiplo de x sobre 3, então o MMC entre eles vai valer quanto? 5x. Está aqui, ó. Então, o MMC entre esses dois valores vale 5x. Mas, espera aí, o MMC entre eles vale 5x e o MMC entre eles, calculado aqui nessa linha de cima, vale quanto? Vale 30. Então, eu posso dizer que esse 5x é igual a esse 30, correto? Ó, recapitulando aqui, o MMC entre 5x e x sobre 3 vale 5x, porque 5x é múltiplo de x sobre 3. Ok. Na linha de cima, o MMC entre esses mesmos dois valores daqui de baixo, ó, são os mesmos daqui de cima, foi calculado e eu cheguei no resultado 30. Então, agora eu posso dizer que 5x é igual a 30. Eu cheguei de duas formas diferentes a dois valores que, no final, eles têm que ser iguais. Então, colocando aqui esse cálculo, eu tenho 5x igual a 30, x igual a 6. Portanto, o valor inicial aqui do x vai ser igual a 6. Tá ok? Reparem que a questão, num momento inicial, ela assusta, a gente não sabe exatamente por onde começar. Sugestão: quando uma questão te parecer muito difícil, comece só tentando extrair as informações dela, tentando ler o enunciado e trabalhar a interpretação dele. Tá? Tentando montar aqui, ó, em algum momento eu falei que existem dois valores, que eu não sei quais são, mas que são primos entre si. Em algum outro momento eu falo de outros dois valores que são o triplo desses dois daqui. E assim eu vou montando o meu problema. Vou montando simplesmente extraindo as informações do enunciado. Se eu treino isso e vou fazendo de uma maneira organizada, no final o exercício fica fácil, tá ok? Quem tiver dúvida, reassista essa explicação, leia o exercício. Antes de reassistir a explicação, leia o exercício, o enunciado, que está lá, ó, na transparência anterior, e vocês tentem fazer tirando os dados que vocês conseguem. Depois passem para esse slide daqui, fazendo passo a passo. Tá ok? Vamos lá? Vamos para o próximo? Vamos nessa. Vamos respirar. A quantidade de divisores inteiros de x vale 24. A decomposição em fatores primos de x apresenta 3 bases diferentes. A soma dessas bases vale ou equivale a um valor primo de 2 algarismos, cuja soma dos valores absolutos de quem? Desses algarismos, corresponde ao sucessor do quadrado do menor valor primo possível. Qual o maior valor possível para x? E aí, galera, preparados para esse? Vamos lá?
Vamos nessa. Aqui, a mesma metodologia, eu reescrevo aqui para a gente poder... É o mesmo enunciado do slide anterior, está reescrito aqui para a gente ir retirando ali os dados do enunciado, tá bom? E escrevendo de maneira organizada. Vamos começar aqui. Bem, ele fala que os divisores inteiros de um valor x, a quantidade de divisores inteiros, lembra, inteiros eu estou falando tanto dos inteiros positivos quanto dos inteiros negativos. Bem, vale 24. Bem, se a quantidade de divisores inteiros vale 24, significa que a quantidade de divisores naturais vai valer a metade, vai valer 12, ok? Seguindo, aqui eu coloco a sequência de alguns números primos, tá? A sequência inicial aí dos valores primos, lembrando que ela é infinita, tá legal? A gente não pode esquecer que o único número primo par é o 2, ok? Inclusive, ele é o menor primo possível. Olha lá no final, ó, menor valor primo possível. Então, a gente já sabe que em algum momento a gente vai trabalhar com esse 2. Bem, aqui seguindo, ele fala que a decomposição em fatores primos de x apresenta 3 bases diferentes. Então, eu só posso ter o A, o B e o C, tá? Que vão estar depois elevados aos respectivos expoentes, ok? Então, aqui essa linha é uma mera representação para eu não esquecer que o x vai estar fatorado em 3 bases, ok? Vamos lá. A soma dessas 3 bases, olha lá, ó, eu escrevo a soma dessas 3 bases. Por mais que você não esteja entendendo, por exemplo, você pegou, deu uma lida geral no exercício, está com dificuldade. O simples fato de você ir extraindo do enunciado coisas simples desse tipo, olha só, eu falo a soma dessas 3 bases. Simplesmente pegue e represente aqui, ó, A mais B mais C igual, você ainda não sabe, você pode chamar de uma outra incógnita ou botar um ponto de interrogação. O simples fato de fazer isso já vai te clarear demasiadamente no entendimento da resolução, ok? Beleza. Seguindo, eu falo que a soma dessas 3 bases vale um valor primo de 2 algarismos. Vamos seguir aqui. Um valor primo de 2 algarismos, cuja soma dos valores absolutos corresponde ao sucessor do quadrado do menor valor primo possível. Olha, esse período ficou bem extenso, muito denso, muito carregado de informações. Vou destrinchar ele passo a passo e às vezes a maneira mais fácil de destrinchar é de trás para frente. Reparem que a informação mais fácil que eu tenho aqui está no final do período. Eu falo o menor valor primo possível. Quem é o menor primo possível? 2. Depois eu falo do quadrado do menor primo possível. Então, olha só, ao invés de você fazer sucessor do quadrado do menor primo possível, você acha apenas o menor valor primo possível. Está aqui, ó, o 2. Eu já tinha dado a cola aqui em cima quando eu tinha posto essa sequência. Agora, eu vou andando, ó, de trás para frente. O quadrado desse valor, vamos lá? O quadrado desse valor vai valer 4. Agora eu peço o sucessor de tudo isso daqui. Mas tudo isso daqui, ó, o quadrado do menor primo possível, eu já achei que é 4. Agora fica fácil, ó. Sucessor de 4 vale 5. Beleza. Seguindo. Copiei novamente aqui a sequência dos números primos para facilitar, para a gente não ter que ficar se reportando lá ao slide anterior. E vamos seguindo aqui, ó. Eu tenho um primo de 2 algarismos, cuja soma dos valores absolutos seja igual a 5. Olhem, se vocês repararem na sequência dos valores primos, tá? De 2 algarismos, ou seja, o valor de 2 algarismos são valores que circulam de 10 a 99. Se eu pegar todos os valores primos que existem de 10 até 99, eu vou encontrar apenas 2 cuja soma dos valores absolutos dos seus algarismos, como pede lá no enunciado,
dê o resultado 5. Esses valores são 23 ou 41. 2 mais 3 dá 5, 4 mais 1 dá 5, ok? Beleza, então eu já tenho essa pista daí, provavelmente eu vou trabalhar com 23 ou com 41. Possibilidades das 3 bases para eu somar. Lembrem, eu não tenho o número dizendo que o meu número ele tem exatamente 3 bases diferentes e essas bases somadas vão me gerar um valor cuja soma dos algarismos dá um valor igual a 5 e dá um valor primo de 2 algarismos, então vai ser 23 ou 41. Bem, agora trabalhando a possibilidade dessas 3 bases, eu vou ter as seguintes alternativas. Se for 23, eu vou ter a possibilidade de somar 3 com 7 com 13. Lembrem, todas as bases são bases primas. Eu estou fazendo a decomposição em fatores primos. Então, aqui analisando, uma possibilidade de somar fatores primos, somar valores primos para dar 23, vai ser o 3 com 7 com 13. Vamos ver? Outra possibilidade, o 5 com 7 com 11. Se eu somo isso daqui, isso daqui também vai resultar em 23. Outra possibilidade, agora já considerando o valor 41. Olha lá, 41 eu não posso descartar. Tá legal? Para chegar em 41, eu posso ter, por exemplo, a base 11, a base 13 e a base 17. Outra aqui, 7, 11, 23. E ainda tenho mais uma possibilidade para o 41, que seriam as bases 5, 13 e 23. Reparem que eu sublinhei 2 delas, porque visivelmente, notoriamente, eu não vou, se eu quero encontrar o maior valor possível, eu preciso trabalhar com as maiores bases possíveis. E as bases que somadas dão 23 são notoriamente bem inferiores às que somadas vão me dar 41, ok? Agora, entre as possibilidades de 41, eu também fico entre essas 2 daqui. Haja vista que eu estou trabalhando aqui com as maiores bases possíveis. Entenda, para eu chegar a 12 divisores positivos, a 12 divisores naturais, vamos tirar a cola daqui, porque aí vocês vão entender por que eu sublinhei essas 2 bases. Ok? Aqui eu vou elevar, aqui tem 23 e aqui tem 23. Eu vou elevar a maior base possível ao quadrado e vou elevar ao expoente 1, ou seja, eu vou simplesmente multiplicar as outras 2 bases. Entre 7 vezes 11 e 5 vezes 3, 5 vezes 3 vai dar 65, 7 vezes 11, 77. E o restante é igual aqui entre essas 2 possibilidades, 23 e 23. Por isso, eu já elimino essa última alternativa daqui, tá ok? Vamos entender melhor no próximo slide. Aqui é uma colinha, um rascunho para vocês entenderem essa etapa do exercício. Lembra quando a gente falava de quantidade de divisores naturais? Isso tem ao longo das nossas aulas e tudo mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou decompor em fatores primos, ok? Vou decompor o número em fatores primos, vai ficar algo mais ou menos dessa forma daqui. Vou pegar e vou somar uma unidade a cada expoente. Por exemplo, aqui eu tenho os expoentes 1, 1 e 2. Depois eu vou somar 1 a esse expoente, 1 a esse expoente daqui, 1 a esse outro expoente daqui. Depois de somado, eu vou multiplicar os resultados obtidos. Então, aqui, ó, 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Agora eu multiplico esses resultados obtidos, obtendo o quê? O 12. Eu coloquei algo de maneira propositada a encontrar 12. Por quê? Porque eu falo lá no enunciado que eu tenho 24 divisores inteiros, então significa que eu vou ter 12, ou seja, metade dos divisores sendo naturais. E esse método, quando eu utilizo, eu encontro justamente a quantidade de divisores naturais. Ok? Beleza. Por isso, a chance que eu tenho de encontrar o maior valor possível é pegar as maiores bases
e pegar a maior base dentre essas e elevar essa base ao quadrado. Lá no caso eu vou pegar o 23 e vou elevar ao quadrado, ok? E as outras bases simplesmente eu vou elevar ao expoente 1, que significa meramente repeti-las, e depois disso multiplicá-las. Vamos seguindo. Repito aqui, mais uma vez, a sequência dos números primos. A primeira possibilidade foi aquela que eu havia sublinhado lá, vai ser 41 igual a 11 mais 13 mais 17. Considerando essas bases, qual que é a maior delas? O 17. Então, eu vou pegar o 17, vou elevar ao quadrado. O 13 é a primeira potência, que é o próprio 13. E o 11 também elevado à primeira potência, que é o próprio 11. Seguindo aqui, 17 ao quadrado vai dar 289. E 13 vezes 11 vai dar 143. Eu vou encontrar para esse resultado 41.327. Vamos lá para a segunda possibilidade que a gente viu mais promissora lá, que vai ser 41 igual a 7 mais 11 mais 23. Obviamente que eu vou elevar o 23 ao quadrado, tá aqui, que é a maior dessas três bases daqui. As outras estão elevadas à primeira potência e vou simplesmente multiplicá-las. Bem, 23 elevado ao quadrado vai dar 529. 11 vezes 7 vai dar 77. Tudo isso multiplicado vai me resultar 40.733. Portanto, agora ficou fácil. Basta eu comparar esses dois valores. O maior deles vai ser 41.327, que vai ser a minha resposta. Tá lá, ok? Lembrem, por que eu elevo uma base ao quadrado e as outras duas à primeira potência? Porque depois eu vou, para calcular a quantidade de divisores naturais, eu vou somar 1 a cada expoente. Vou somar 1 aqui ao expoente 2, mais 1 ao expoente 1, que está aqui invisível, mas ele existe, e mais 1, e somar 1 aqui também ao expoente 1 do 11. Fazendo o produto desses resultados, eu vou obter exatamente 12 divisores inteiros positivos ou 12 divisores naturais. Tá ok? Gente, esse tipo de padrão de questão é um padrão mais pesado, é um padrão que rebusca muitos conceitos teóricos, mas se vocês reverem com calma a mesma situação da primeira questão, revejam com calma, depois coloquem um enunciado, tentem refazer o que vocês lembrarem, ou tentem colocar o enunciado e extrair de uma maneira bem organizada o que vocês conseguirem interpretar do enunciado, e aí depois revejam a resolução. Tá? Se vocês praticarem com bastante calma, vocês vão conseguir fazer, e a hora que vocês tiverem craque em resolver questões desse padrão, vocês vão estar tinindo aí, vocês vão estar voando baixo em diversas questões de concurso. Tá ok? Grande abraço, até o próximo bloco desse gênero. A qualquer momento a gente vai estar divulgando aí um outro bloco nesse padrão. E quem quiser também sugerir, colocar algumas coisas lá nos comentários, pedir questões sobre um determinado assunto, a gente trabalha isso para vocês. Tá ok? É isso aí, grande abraço e até mais.